Bom, pessoal, estou fazendo aqui agora, né, o vídeo da Segunda Guerra Mundial e para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou dividi-lo em três partes. Esse vídeo agora será os antecedentes e o início da Segunda Guerra Mundial. Depois estarei fazendo um vídeo do desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, que é a segunda parte, e a terceira parte é o fim da Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, a gente viu no período entre guerras vários acontecimentos, né, que foram se transformando em pequenos motivos, grandes motivos para que em 1º de setembro de 1939 houvesse o início da Segunda Guerra Mundial. Então tivemos o Tratado de Versalhes, né, que impôs várias punições, principalmente à Alemanha. Isso acabou gerando ou continuando um certo conflito entre a Alemanha com a França e a Inglaterra. A crise de 29, a Grande Depressão, a ascensão do comunismo, a ascensão do nazismo, do fascismo. Então isso tudo vai obviamente contribuir e ser vários, esses motivos vão se tornar juntos um grande estupim para o início da Segunda Guerra Mundial. Então, em meados de 1935, o Adolf Hitler, né, o líder nazista, né, na Alemanha, ele vai começar a militarizar a Alemanha, tá? Então ele já começa a quebrar o Tratado de Versalhes, ele vai começar a investir muito na questão civil, na questão militar da Alemanha, tanto que mais ou menos num prazo de 3 anos a Alemanha vai conseguir um grande arsenal e talvez se transformar em uma das três maiores potências militares e bélicas da Europa. Então mostrava a vontade que Adolf Hitler tinha, né, de entrar em conflito com as nações que no passado humilhou a Alemanha. Então Adolf Hitler começa a colocar tudo em prática, né, daquele conceito nazista que, lembrando que eu fiz um vídeo do nazismo, do fascismo, da crise de 29 e expliquei todos esses motivos. Então, o Adolf Hitler começa a colocar em prática aquilo proposto, né, na sua ideologia nazista, e notaremos que em 1936 ele vai fechar um acordo, um grande pacto, uma grande união com a Itália fascista de Benito Mussolini, formando assim o famoso nazifascismo, ou né, começou a se configurar um dos lados da Segunda Guerra Mundial, que vai ser o eixo Roma-Berlim, que mais tarde o Japão vai compor esse eixo e aí sim, né, fica o nome Eixo Roma-Berlim-Tóquio, ou, numa forma abreviada, Eixo. Tá? E de outro lado, tínhamos a França e a Inglaterra, né, o eixo dos aliados, e que no decorrer da Segunda Guerra Mundial vai ter os Estados Unidos e a União Soviética entrando nesse eixo dos aliados, mas antes da Segunda Guerra Mundial era só a Inglaterra e a França. As duas também formavam a Liga das Nações, que era uma organização para tentar evitar conflitos nucleares, conflitos bélicos, evitar uma futura guerra. Mas a Liga das Nações, e talvez até pelo fato de ser composto somente pela Inglaterra e a França, ela vai se mostrar falha. Tá? É um também dos motivos que vai gerar esse conflito que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, à medida que Adolf Hitler foi invadindo e anexando várias regiões, como a Renânia, a Áustria, né, e transformando a Alemanha na Grande Alemanha, e tendo, obviamente, a Itália de Benito Mussolini aliado a ela, no Japão, a Guerra Civil Espanhola vai ser uma espécie de preparo para a Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha vai mostrar ao mundo a sua força militar. Então isso tudo deveria ter sido evitado pela Liga das Nações, só que a França e a Inglaterra elas adotaram uma política que tinha o nome de política de apaziguamento. O que seria essa política? A Inglaterra e a França sabia, né, temiam, obviamente, o crescimento do nazismo, do fascismo, mas para a Inglaterra e a França, o maior inimigo na Europa era o comunismo da União Soviética.
Então eles tinham medo que o comunismo dominasse, se espalhasse e dominasse toda a Europa. Então, por conta disso, a Inglaterra e a França vai adotar essa política de apaziguamento e vai deixar com que a Alemanha nazista crescesse na Europa para fazer frente ao comunismo. Só que acaba que esse crescimento, essa política de apaziguamento, ela vai fugir do controle. E quando Adolf Hitler ameaça invadir mais uma região na Europa, que era a Tchecoslováquia, a Inglaterra e a França, elas vão intervir. É onde vai haver a conferência de Munique, e essa conferência ela vai ser para tentar colocar, né, obviamente, os pingos nos i, né, evitar que a Alemanha continuasse anexando várias regiões, vários países. É onde acaba que nessa conferência, entre aspas, o Adolf Hitler consegue uma vitória, porque a Inglaterra e a França, né, com medo de ter uma nova grande guerra, né, e sofrer grandes percas como sofreu na Primeira Guerra Mundial, elas vão permitir que Adolf Hitler invadisse a Tchecoslováquia, mas que fosse a última região a ser anexada, né? E assim foi feito. Obviamente, nenhum representante da Tchecoslováquia participou dessa conferência. Adolf Hitler vai invadir e anexar a Tchecoslováquia. E a partir daí, Adolf Hitler sabia que se houvesse se ele invadisse outra região, provavelmente iniciaria uma nova guerra. Então Adolf Hitler ele pensou: se eu for, obviamente, né, colocar a Alemanha, colocar o eixo numa guerra, numa grande guerra, ele sabia que lutar em duas frentes era impossível. Como assim lutar em duas frentes? Do lado oriental ele tinha a União Soviética, né, que não era um inimigo que podia ficar menosprezando esse inimigo, que era um inimigo forte, e de outro lado tinha o eixo dos aliados, Inglaterra e França até o momento. Então ele pensou, se eu conseguir tirar um da jogada, obviamente o eixo Roma, Berlim, Tóquio vai começar essa guerra mais forte. É onde Adolf Hitler vai surpreender o mundo fazendo, em 1939, o Pacto de Não Agressão com a União Soviética. Ele vai se reunir com Joseph Stalin e ambos vão fazer esse pacto de não agressão, a qual Adolf Hitler vai deixar claro seus planos de guerra e vai dizer se ele invadisse a Polônia, não queria que a União Soviética intervisse e, em contrapartida, o eixo não iria entrar ou invadir a União Soviética, desde que a União Soviética ficasse neutra. E assim foi feito, né? Firmou-se esse pacto de não agressão e Adolf Hitler manda sua tropa para a Polônia e em 1º de setembro de 1939 Adolf Hitler invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial.